as pessoas, de novo, elas não querem ouvir a análise da narrativa, Exato. análise, porque a análise silenciosa, ela não é só análise das microexpressões, mexeu o ombro, mexeu aqui o músculo da face. Não, é o rito da mensagem, é o que teve antes, é o que tem depois. É muito parecido com o direito criminal, porque Exato. você tem que pegar a materialidade para que aquilo se sustente. Não adianta só eu falar. Só que, assim, como você mesmo disse, está mudando e vai mudar, talvez até no mundo. Por isso que eu estou falando que esse pêndulo está mudando. Porque quando começou lá muito fortemente, 2012, 2013, inclusive com o caso emblemático da Amber Heard e do... Como é que chama o rapaz lá? O Johnny Depp. Era tipo assim, a mulher falou, tá falado e acabou. Então, não era só a questão da vítima, porque eu sempre disse isso, a vítima realmente é a vítima. E ela tem que ser acolhida, ela tem que ser ouvida, só que a pergunta é, quem é a vítima? Exato. Porque quando as pessoas falam a vítima tem que ser acolhida, a vítima tem que ser ouvida, eu concordo em gênero, número e grau. O problema é que a vítima, ela se tornou um lado de um espectro. Ou seja, peraí, vamos lá, vamos analisar o comportamento? Não. Antes de analisar o fato e o comportamento, vamos lá. É preto ou branco? É rico ou pobre? Exato. É cis ou é trans? É gay ou é hétero? É homem ou mulher? É velho ou é novo? E aí, a partir... esquerda ou direita? Quem cometeu o crime ali? É de esquerda ou é de direita? É homem ou mulher? E aí criou-se esse pré-julgamento que um lado teria uma culpabilidade e o outro lado uma permissibilidade antecipada. A minha dissertação do mestrado é simples. Quem são as verdadeiras vítimas? Eu estou fazendo um comparado entre o Brasil e a Espanha. E quando eu começo a estudar, é enlouquecedor. Você vê assim a discrepância do direito, a valoração da palavra da mulher, que, por exemplo, o Brasil ele é até mais ativo nisso, diferente da Espanha. Só que quando se trata de um jogador, ou de um músico, ou de um artista, é como se ele de fato fosse culpado. E nós precisamos ter um olhar mais crítico. Será mesmo que depois de mostrar que o Daniel Alves de fato não cometeu esse crime, a sociedade vai aceitar? A parcela pensante, que é a maioria, sim, mas ela é uma parcela que tem parcimônia. Ela, tipo assim, a vida dela vale muito mais do que a fofoca. Verdade. Então, a vida dela tem muito mais horas para se debruçar. Eu vejo isso nos comentários, eu vejo isso nas curtidas, eu vejo isso no compartilhar. Então, não é o comentário que indica se a maioria está aceitando ou não aquilo. São outras métricas. Então, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, olha quantos comentários dizendo que não acreditam. Isso é o que pouco importa. Você tem que ver a quantidade de curtidas e a quantidade de compartilhamento. A pessoa que ela tem um discernimento, a pessoa que tem uma parcimônia, como eu disse, ela vai falar, olha só, então o rapaz não era culpado. Mas uma parte, inclusive por conta até do seu próprio ego, sim, porque tem muita gente famosa que defendeu a condenação dele exato, de forma explícita. Como é que vai voltar atrás? Aí eles vão falar o quê? Ele comprou. Olha só. A justiça tem lado, porque eu acabei de ouvir. A justiça tem lado. Nossa, mas um crime desse ainda ter defesa? Porra, não vai ter defesa? Exato. Eu vi uma repórter do SBT hoje de manhã dizendo, olha, crimes de abuso sexual não deveria nem ter defesa, porque tem... Como assim vai ter uma ampla defesa? Por conta justamente de falsas acusações. Exato. E muito bem você disse. Hoje, muitas mulheres são salvas pela Maria da Penha. São salvas. São salvas pela medida protetiva. Só que a grande maioria está usando isso em detrimento para si. Ou seja, para atacar outro lado, usando os filhos, usando mentiras, para tirar proveito, às vezes, de uma pensão, às vezes acabar com a moral. Tem bastante. Né? Acabar com a moral da pessoa. E a pessoa usa dos artifícios da lei para acabar com o outro lado. Nós precisamos também deixar claro que as vítimas há 10 anos, há 15 anos, também elas podem, de fato, denunciar. Tá? A Lei Joana Maranhão te dá a possibilidade que, a partir da maioridade, você ter 18 anos, a 20 anos a mais, para você denunciar o seu abusador. Olha aí. Então, você precisa entender que ainda há oportunidade. Outra coisa, tá? Você fala da linguagem silenciosa, e eu estava agora, em janeiro, na Alemanha, falando de você. Olha! Sim. Eu tenho uma amiga que, assim, conheci no seu evento, a Nádia.
uma pessoa maravilhosa, que te ama demais, e a gente estava conversando, né? Olha o que o Ricardo Ventura nos ensinou. E aí eu falo pra ela, nega, preste atenção como ela se comporta. Essa menina foi abusada. Olha aqui, ela, cara, como o Ricardo fala. Ela é tua fã, tá? A Nádia é uma pessoa maravilhosa, Muito mora obrigado. na Alemanha. E é muito importante, você está ensinando não só no Brasil, mas no mundo. Muitas pessoas que quando vêm conversar comigo falam, você conhece o Ricardo Ventura? Eu vi você lá no Ricardo Ventura. Cara, eu estudo com ele, não sei o quê. E muita gente lá fora. E isso está sendo muito bom, porque hoje elas falam assim, olha, depois que eu vi você falar e eu seguindo o Ricardo Ventura, eu tenho um olhar diferente. Então nós hoje, o último recado que eu quero dar, além de pedir para todos respeitarem a família do Daniel Alves, porque é uma família, é uma mãe, um pai que precisa de respeito, é um irmão que precisa de respeito, que vocês possam observar. Deixa a justiça fazer justiça, não você com o seu like acabar com o futuro de outras pessoas. A sua verdade, ela interessa para você. A verdade real do processo, só o judiciário tem. E que a gente possa ter mais amor e Deus nessa vida. Só que no Brasil, nós temos a lacração, o mimimi, que é ridículo, porque o que estão fazendo com as verdadeiras vítimas? Como estão as verdadeiras vítimas? Nós precisamos observar. Por exemplo, o que a Maria da Penha fez é uma vergonha para nós mulheres. É a mesma coisa o que essa senhora também fez com o Daniel Alves. Porque eu me sinto envergonhada por ver uma mulher tirando algo que deveria agora nós estarmos unidas para defender o Daniel Alves. E quem é que defende o Daniel Alves? O único homem que defendeu o Daniel Alves foi você. Que eu conheço só você. Fora você, mais ninguém. Me lembro quando você falou que não acreditava nessa acusação contra o Daniel. Só que quando o homem fala, o que a sociedade diz? Ah, tá passando o pano porque é homem. É. Mas assim, nós temos que dar a César o que é de César. Você foi o primeiro a falar sobre isso. E quando você, com a força que você tem, você abre esse parêntese, essa pauta, levanta essa pauta, as pessoas começam a dizer, eu também vou falar. Mas também temos pessoas que perderam seu emprego, né, na televisão, que eu não vou dizer nome aqui, por ter defendido Daniel Alves. Olha só. Sim. Eu tive o prazer de conversar também com um jornalista que ele falou, olha, eu queria só que você me falasse o que é que aconteceu, porque eu levantei a pauta dentro da emissora e hoje eu fui demitido. E eu falei, você tá certinho. Tudo isso que você falou é verdade. Só que a sociedade brasileira não quer ouvir a verdade. Ricardo, você sabe o que é as pessoas abraçarem a mãe do Daniel e dizer, força, Dani, inocente? É muito forte. É muito forte. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.